aí, o Brasil vai virar uma Venezuela em 2023? O que tu acha, Gleison? O pessoal tá achando. Tem muita gente que acha. E nesse vídeo aqui eu vou te responder se o governo Lula vai transformar, na minha opinião, aos poucos o Brasil em Venezuela, né? Seja transformar logo em 2023, seja transformar ao longo dos anos. Mas antes de ver minha opinião, comenta aqui o que você acha. Deixe teu comentário antes de assistir o resto do vídeo, depois compara, vê se muda alguma coisa com as informações, com os dados, também com as opiniões que eu vou te mostrar. Tamo junto? Se você é clubista, já deixa o dedo no like e simbora. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo muito importante, basicamente para todo mundo que tem dinheiro investido no Brasil e, no limite, para falar bem a verdade, para todo brasileiro. Porque eu quero tratar de um dos maiores temores do brasileiro médio, que é o Brasil afundar, né? Afundar para águas profundas, que infelizmente foi o que aconteceu nos últimos anos com a Venezuela. Os relatos na Venezuela são parecidos. Quando eu falo que é para todos os brasileiros, é porque eu acredito que, independentemente de ideologia política, de visão do mundo, você não deve achar legal o que está rolando lá na Venezuela. Você não deve achar legal um país em que 96% da população vive na pobreza e 79,3% está em situação extrema. Você não quer viver num país em que o PIB per capita é ínfimo, é na faixa de apenas 1.685 dólares. Eu duvido que você queira ver novamente no Brasil, que nem foi 30 anos atrás, uma inflação absurda e galopante, como a da Venezuela, que chegou a 686,4% em 2021 e provavelmente vai fechar 2022 acima de 500%. Que não bastasse tudo isso, é uma ditadura há bastante tempo. Dito isso, frente a esse cenário, frente ao fato do Brasil em 2023 voltar a ser comandado por um político de esquerda, eu sei que tem muita gente como Alex Dias com medo. Ou como o Fabrício, que mais do que medo, ele tá bem irritado, né? Ele me chamou de espertalhão, dizendo que a Venezuela iria prosperar. Fabrício, não me leva a mal, mano. Nunca fiz isso, não. Ou ainda como Emerson, que falou que vai ter um colapso que nunca houve no Brasil e que temos o risco da economia sim se tornar uma Venezuela. Por isso, liguei a câmera e o meu objetivo aqui com a câmera ligada é dar a minha perspectiva sobre esse tema, trazendo, é claro, a nossa marca registrada aqui no Clube do Valor, que é apresentar muitos fatos para embasar a nossa perspectiva e também, sem me isentar, deixar bem claro a minha opinião. Vou responder se eu acho que o Brasil vai virar ou não uma Venezuela, deixando bem claro que a minha opinião possui os meus próprios vieses. É impossível alguém dar uma opinião desenviesada. Então vamos lá, quero começar aqui com um rápido retrato da situação da Venezuela e como ela chegou lá. E aqui eu não vou te contar a história completa da Venezuela, porque eu genuinamente não acredito que eu sou a melhor pessoa, mais qualificada para fazer isso, mas eu quero sim trazer um retrato de como a Venezuela chegou onde ela está hoje. E tudo começa pela eleição do Hugo Chávez, lá em 1998, uma eleição, ao que tudo indica, limpa, e que de lá para cá, o que a gente vê é um país que passou por uma nova Constituição. Então, logo que ele entrou no poder, ele mudou a Constituição. Depois teve um aumento absurdo do poder executivo, né, com um negócio chamado de lei habilitante, que permitiu o governo a governar por meio de decretos. Isso veio seguido da liberação de reeleições ilimitadas, da estatização de muitas empresas e inclusive de setores inteiros da economia. Passou pelo executivo passando a ignorar o poder legislativo, pelo controle do exército por parte do Chávez, do seu partido, pela perseguição e fechamento de emissoras de TV e, é claro, por políticas desastrosas para conter a inflação, como, por exemplo, a política de controle de preços. Além desses 8 pontos construírem um cenário caótico, que é um cenário sem liberdade, que é um cenário de ditadura, ainda teve um detalhe bastante importante que também contribuiu para a miséria, infelizmente, da Venezuela, que é o fato de que a Venezuela sempre foi uma economia muito dependente do petróleo, que a exportação de petróleo há muito tempo representa mais de 80% do PIB e chegou a mais de 95% do PIB nos últimos anos, que contribuiu para o PIB per capita venezuelano ter despencado nos últimos anos. Dito isso, eu quero destacar aqui 3 perigos
né, que existem, né? O primeiro perigo é a inflação, o segundo perigo é a economia, em se tratando aqui de PIB, e terceiro perigo é a questão de liberdade, a questão de a gente virar uma ditadura. Então vamos lá, tá? O primeiro perigo, a inflação. O primeiro ponto aqui é entender se o Brasil pode ser um país impactado pela hiperinflação. Bom, a Venezuela hoje é um país que passa por um período de hiperinflação, que é o que nós brasileiros aqui já vivemos. Na verdade, tecnicamente, quem é um pouco mais velho, né? Eu tenho 30 anos, então eu nasci em meio ali à hiperinflação. Falei isso aqui também, fez 29 anos no dia da festa da firma, mas o fato é que nós dois aqui já ouvimos muitas histórias de muitas pessoas que já trabalhavam, já tinham uma vida economicamente ativa no período de hiperinflação e a gente ouviu muitos relatos do caos que isso era. E aqui na experiência brasileira, né, no período de hiperinflação ali do final dos anos 80, início dos anos 90, houve em algumas tentativas de controle inflacionário a mesma cagada que a Venezuela fez, que se chama congelamento de preços. Não sei se você já ouviu falar nos fiscais do Sarney. Eu já ouvi falar, isso aqui é basicamente era um período em que tinha algumas pessoas que eram determinadas pelo governo para serem os fiscais de preços. Então eles recebiam uma distinção e fiscalizavam os estabelecimentos para ver se os estabelecimentos estavam cumprindo os preços do governo. Congelamento de preço no Brasil não deu certo. Até conteve a inflação ali no primeiro, segundo mês, mas isso nunca dá certo de forma consistente. E aqui no Brasil aconteceu o mesmo que sempre acontece quando algum país tenta controlar a inflação por meio de congelamento de preços. Começou a faltar mercadoria nos locais, estabelecimentos, depois as exportações caíram bastante, as importações aumentaram demais, a inflação, que era para ser controlada, disparou e principalmente as reservas cambiais brasileiras se esgotaram, o que contribuiu ainda mais para a economia ter entrado em colapso. E aqui no Brasil a gente ainda viveu uma série de outros planos econômicos fracassados, alguns de novo tentando congelar preços, até chegar ao plano real que resolveu, né, o problema da nossa hiperinflação. Inclusive, um destaque aqui para os planos fracassados, a gente tem o plano Collor, né, que congelou contas, poupança, investimentos e que gerou um impacto tão negativo, mas tão negativo que culminou com seu impeachment logo depois. E antes de falar sobre o PIB, eu queria fazer uma provocação contigo, te botar para pensar. Queria te perguntar se você acha que a inflação no Brasil tem alguma chance de voltar ao que era o período de hiperinflação. Poxa, será que a gente não aprendeu nada com o passado? Lembrando aqui, né, que a inflação ela é um problema que bate, que é sentido por toda a população, todo mundo sofre com isso, mas em especial as pessoas mais pobres são as que mais sofrem. E para te ajudar a pensar, poxa, será que as nossas reservas cambiais não ajudariam a gente a evitar entrar num espiral de hiperinflação? Vai pensando nisso, enquanto isso eu vou falar sobre o segundo perigo, que é o PIB. E isso aqui começa a ficar complicado. Eu já vi no submundo da internet, né, Gleison? A gente fala submundo, né? A gente é muito grato aqui, tá? Trocando essa ideia com vocês, mas às vezes a gente vê umas coisas um pouco mais grosseiras ou completamente erradas. Eu já vi gente comemorar que o PIB da Venezuela vai subir 12% nesse ano, como se fosse algo a ser comemorado. E não me leva a mal, que eu quero que o PIB da Venezuela suba 1000%, que eles saiam dessa miséria. Eu realmente torço por eles, não desejo que ninguém passe pelo que eles estão passando, mas não basta subir 12% para se recuperar da queda que eles tiveram, tá? Te liga só. Em 2013, já era ditadura. O PIB per capita em dólares da Venezuela, que já tinha N dos problemas que eu estou citando nesse vídeo, era de 8.695 dólares. E a estimativa para 2023 é de um PIB per capita de 1.877 dólares. E essa derrocada do PIB tem impacto sim do petróleo. Como eu já comentei agora há pouco, as exportações de petróleo historicamente tinha um peso de 80% do PIB da Venezuela e com tanta estatização, com tanta nacionalização, com a destruição de outros setores da economia, ele chegou a 95% nos últimos anos. Agora vamos comparar com o Brasil. O Brasil ele tem um PIB também concentrado, só que concentrado em commodities e não numa commodity específica. E isso é natural, olha o tamanho do nosso país, é natural que a gente tenha uma economia muito maior e muito mais diversificada. A gente tem um impacto expressivo de soja, minério de ferro, açúcar, carne bovina, enfim, uma cacetada de diferentes commodities. E por mais que a gente tenha, assim, muitos problemas, eu não vou tentar convencer ninguém de que o Brasil é o paraíso do empreendedor, que o Brasil
Brasil é o país que vai ser disruptivo. Não, eu sei que a gente tem nossos problemas, ainda assim a gente tem empresas que existem há dezenas de décadas, há séculos e seguem crescendo. A gente tem um povo trabalhador, um povo inovador, um povo empreendedor, muita coisa para fazer em termos de logística, muito espaço para crescer. E nisso, tá? Que eu tô falando de PIB, e aqui agora há pouco dei a minha opinião, você ainda pode se perguntar: poxa, Ramiro, mas tu tá falando aqui, tá ignorando o fato de que o PT vai destruir a economia. E claro, não tenho bola de cristal, né? Eu vou dar minha opinião daqui a pouco, se isso vai acontecer ou não, mas eu posso te ajudar a aprender com o passado. Então aqui eu quero compartilhar contigo uma apresentação que foi interna aqui para os nossos clientes de Wealth Management no Brasil, e que a gente cruzou a taxa de crescimento do PIB do Brasil, né, linha verde, com a taxa de crescimento do PIB dos Estados Unidos, linha laranja, da China, linha vermelha, e da União Europeia, linha azul. E aí você pode ver aqui os períodos em que o PIB brasileiro diminuiu sua taxa de crescimento. Tá? Eu tô aqui, ó, circulando eles para te mostrar o que estava por trás dessa queda do PIB. No primeiro momento, era uma crise externa, a crise da Ásia, também somada com o câmbio flutuante no Brasil, que foi uma bomba ali no final dos anos 90, uma bomba necessária, diga-se de passagem. No segundo momento foi a crise do subprime, em 2008. Você pode ver ali que todos os países viram a taxa de crescimento do PIB cair bastante. No terceiro momento foi uma recessão brasileira, ou seja, o mundo não sofreu tanto. Os Estados Unidos até caiu um pouquinho ali, mas o mundo como um todo não estava sendo afetado, e a queda dos Estados Unidos tem nada a ver com a recessão brasileira. E por fim foi a crise do Covid-19. E mais do que isso, o que a gente tem? A gente tem um PIB do Brasil altamente correlacionado com o mundo, tá? 0,62 de correlação é bastante. E a gente vê o PIB do Brasil ainda mais correlacionado com a China, 0,71, que explica o que eu estava te falando há pouco, da gente ter uma economia com peso muito forte em commodities, mas não só, graças a Deus, uma commodity só. Se eu colocar aqui uma comparação da taxa de crescimento do PIB brasileiro com o chinês, você vai ver que o Brasil cresceu uma taxa média de PIB mais alta, quando a China também cresceu uma taxa mais alta, e depois, quando a China passou a crescer uma taxa mais baixa, o Brasil também passou a crescer uma taxa mais baixa. Lembrando, a gente está comparando com a Venezuela, que viu o PIB cair 80%. E aí, de novo, eu quero te colocar para refletir. Você acredita que tem alguma chance do PIB do Brasil despencar, cair 80%, como o da Venezuela? E você pode pensar, poxa, mas 80% é dramático demais, se o PIB caísse 30% já seria horrível. Eu te coloco a pensar, tem uma chance do PIB cair 30%? É provável ou apenas possível, com uma pequena possibilidade? Sim, vai pensando que eu quero falar aqui do terceiro perigo, que é o perigo de ditadura. Aqui eu tenho uma visão bem clara, pessoal. Eu acredito que político ama poder e busca sempre se perpetuar no poder. Você deve ter me visto aqui tocando pau em políticos, seja no Lula, seja no Bolsonaro, seja na Dilma, seja no Temer. Enfim, eu sempre critiquei políticos e eu acredito muito no protagonismo que cada um aqui deve ter para criar sua própria vida e não depender, não defender políticos. Mas eu queria passar aqui de novo sobre a lista de coisas que aconteceram desde 98, quando Chaves foi eleito. O que a gente teve? Uma nova Constituição, a lei habilitante, que permitiu o governo governar por decreto. A gente teve liberação de reeleições ilimitadas e estatização de muitas empresas, de setores inteiros, executivo ignorando o legislativo, controle do exército pelo Chaves, pelo partido do poder, perseguição e fechamento de emissoras de TV, políticas desastrosas para conter a inflação. E por trás disso tudo está o fim da estrutura de três poderes que a gente tem no Brasil. E antes que você pense, porra, Ramiro, mas o Brasil não é exemplo. Eu até concordo que o Brasil não é um exemplo a nível mundial, né? A gente é historicamente um país corrupto. Historicamente existe a política do toma lá da cá e ninguém nunca conseguiu quebrar isso até hoje, infelizmente. Talvez se todo mundo começar a criticar políticos, a gente possa, daqui a alguns anos lá na frente, conseguir algo melhor. Mas vamos lá, na minha opinião, a chance do Brasil se tornar uma ditadura, como a Venezuela se tornou, ela tende a zero. A começar, que eu acho muito pouco provável que as Forças Armadas brasileiras sejam controladas por um partido político, né, que as Forças Armadas desrespeitem a Constituição. O mesmo aqui se aplica às outras instituições. Eu genuinamente acho que o Partido Revolucionário, como o Partido do Chaves, não se criaria no Brasil se tentasse se transformar numa ditadura. Não à toa, a gente teve alternância de poderes aí nos últimos 20 e poucos anos. E inclusive, né, quando Collor teve sua popularidade muito aumentada, quando ele fez bobagem, ele foi empichado. Quando a Dilma,
que contribuiu para aquela crise que eu te mostrei, criando um desastre econômico que só o Brasil teve naqueles anos, ela também foi empichada. E não vamos ser ingênuos de pensar, não, o Collor foi empichado por causa de um Fiat Elba, a Dilma foi empichada por causa das pedaladas fiscais. Existe o conteúdo e a forma. Essa que foi a forma que encontraram para derrubar os presidentes que pisaram fora da linha. Dito isso, vamos lá, a grande pergunta: o Brasil pode virar uma Venezuela? E eu quero te mostrar o que está precificado. Te liga só nesse gráfico que mostra a evolução da taxa que o investidor que investe Tesouro IPCA+ recebe. Essa taxa subiu de mais ou menos 5% ao ano mais inflação, um ano atrás, para mais ou menos 6,39% ao ano de retorno mais inflação. Quando uma taxa de um título público sobe tanto assim, o preço desse título cai. E está aí na tela a variação de preço desse título público, caiu 20 e poucos %. Esses dois gráficos que eu te mostrei, de renda fixa pagando mais e, portanto, quem investiu em renda fixa há um ano perdendo dinheiro, eles refletem o medo das pessoas. Se tem muita gente com medo do futuro do Brasil, muitas pessoas vão vender seus ativos, vão vender seus títulos públicos ou simplesmente não vão mais comprar. Se tiver pouca gente comprando porque o Brasil está mais arriscado, o preço tem que cair. Se o preço cai, a taxa sobe. E esse próprio medo, ele vai também claramente precificado para a Bolsa. E esse gráfico mostra o índice de preço por lucro da Bolsa como um todo. Em grande resumo, quanto menor é o preço por lucro da Bolsa, mais barata ela está. E como a gente sabe que investidores não são ingênuos, a gente sabe que a Bolsa não fica barata à toa. Ela fica barata quando as pessoas têm medo do futuro. De novo, o medo do Brasil ter um futuro negativo, seja virando Venezuela, seja tendo um futuro negativo, mas não tanto, ele está embutido no preço. E historicamente, o que a gente viu que quem investiu nesses períodos ou manteve seu investimento de longo prazo ganhou muito dinheiro. Você está vendo em pontos em vermelho do gráfico, momentos em que o índice preço por lucro da Bolsa tinha caído bastante e o posterior desempenho da Bolsa, aqui falando da minha estratégia de seleção de ações baratas. Ou seja, o que eu, Ramiro, acredito? Eu acredito que quem acha que o Brasil vai virar uma Venezuela ou vai piorar bastante, mas não vai virar coisa tão ruim assim, está vendendo e já está fazendo, já fez bastante, por isso que os preços estão baixos. Particularmente, eu, Ramiro, sigo o meu plano normal. Continuo investindo do mesmo jeito que eu investia antes. Aliás, quero seguir te ajudando a investir. Então, se você quiser aprender a selecionar ações para o longo prazo, tomar decisões melhores, vou deixar aqui no primeiro comentário um e-book que explica a minha estratégia de seleção de ações, estratégia de ações mais baratas da Bolsa e também mostra uma lista de 10 ações que estão bem baratas nesse momento. Pode clicar e baixar de forma gratuita e, enquanto isso, talvez você esteja agora nervoso. Poxa, Mirei, o Brasil vai virar ou não uma Venezuela? E aí o título desse vídeo diz, acho que é em 2023, né? Em 2023 tenho certeza absoluta que não. Mas eu também não acho que o Brasil vai virar uma Venezuela depois. E a minha opinião, isso aqui sim, né? Uma opinião, ela é calcada em tudo que eu te mostrei até aqui. Não sou ingênuo, né? Ramiro, dá para piorar? Poxa, sempre dá para piorar. Assim como dá pra gente ver, e acredito que a gente vai ver no futuro, que o Brasil ainda tem bastante a crescer. Mas, de novo, virar um caos que é a Venezuela, ou ainda que é a Argentina, eu acho improvável, porque a gente tem instituições mais fortes, a gente tem reservas cambiais, a gente tem uma economia mais diversificada. Poxa, mas, Ramiro, e como eu posso fazer para me proteger do risco do Brasil virar uma Venezuela? Bom, para mim existem duas formas de fazer isso, tá? A primeira é formando desde já o seu patrimônio. Se você assiste ao Clube do Valor, você já está fazendo isso, já está vendo conteúdo para entender como investir seu dinheiro para ter mais dinheiro daqui a 15, 20 anos. E aqui eu falo de investimento de longo prazo, diversificado, em ações brasileiras, ações norte-americanas, bem importante ter no teu portfólio, fundos imobiliários. Se você for menos tolerante ao risco, também em renda fixa. Enfim, não vamos ser hipócritas aqui, se você formar um belo patrimônio, você vai ter menos dificuldades em próximas crises, né? Quem tem mais dinheiro sofre menos em crises, inclusive numa crise do tamanho que é a da Venezuela, essas pessoas que têm mais dinheiro vão embora do país. É basicamente isso aqui que o Clube do Ouro tenta fazer, né? Te ajudar a formar um bom patrimônio, seja de forma gratuita com vídeos como esse, seja nos nossos serviços de aconselhamento financeiro, né? Wealth Management, Advisory, tem muitos clientes que nos depositam a confiança em cuidar do seu dinheiro de longo prazo, mas enfim, essa é uma forma de você estar protegido. A segunda forma é investindo também em conhecimento. Se você está aqui, você está fazendo isso também. Eu acredito de verdade que quem não está crescendo está morrendo e que a educação é o único caminho
para qualquer pessoa prosperar. Com conhecimento, com educação, você consegue tomar decisões melhores, você consegue ganhar mais dinheiro, você consegue multiplicar esse dinheiro. Eu quero te fazer um convite aqui por um evento imersivo para te ajudar a crescer, para te ajudar a ter mais educação, para você aprender a planejar e conquistar a sua liberdade financeira no longo prazo, investindo nas ações mais baratas da bolsa. Nos dias 24 e 25 de janeiro, fazer um evento em que eu vou entregar o meu melhor conteúdo para te mostrar como saber quais são as 20 ações mais baratas da bolsa, como saber quando comprar e como saber quando vender uma ação. Esse é um evento gratuito para quem se inscrever, esse é o segundo link aqui nos comentários. E ao final desse evento, que vai ter muita entrega sem enrolação, te vai abrir as vagas para o Descomplicando o Mercado de Ações, que é o nosso treinamento completo sobre investimentos em ações. É um jogo totalmente limpo e transparente aqui. Vou deixar o link para ações mais baratas da bolsa aqui para esse evento e aqui o link para um outro vídeo que é bastante complementar a esse. Um grande abraço e até mais.